quinta-feira da semana que vem, no sentido de dar algum tempo às entidades para fazerem algumas adaptações ainda, designadamente em termos de separação de áreas para doentes Covid e áreas para doentes não Covid, também de nós conseguirmos proceder à distribuição de mais equipamentos de proteção individual, de mais testes. Temos estado a trabalhar com a serviços partilhados do Ministério da Saúde, o Infarmed e o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, na aquisição de mais equipamentos de proteção individual, de mais testes e, portanto, pretendemos fazê-los chegar às entidades à medida daquilo que o mercado também o for permitindo no início da semana que vem, de forma a que, de facto, tenhamos condições também logísticas, materiais, para a correta implementação desta nova abordagem, deste novo modelo de assistência ao doente Covid-19. Em que é que se traduz este novo modelo? De uma forma muito simples. Já sabem que há um conjunto de doentes que têm estado a ser tratados no domicílio, desde o início do surto em Portugal e também depois da declaração da pandemia, e o que se pretende é agilizar e reforçar essa possibilidade, garantindo que os doentes são seguidos mesmo no seu domicílio. Remeterei depois mais perguntas e esclarecimentos para o momento da divulgação da norma e para a vossa leitura e as dúvidas que se possam vir a suscitar sobre isso. Depois, gostava de vos dar nota também que, além destes aspectos, há um conjunto de orientações para lares que foram publicadas nas últimas horas e que referem que doentes que sejam transferidos, concretamente, de unidades hospitalares para a Rede Nacional de Cuidados Continuados ou para dentro da Rede de Cuidados Continuados Integrados ou para lares, deverão ser previamente objeto da aplicação de um teste à SARS-CoV-2. Isto é, deverão ser testados para ter ou não ter a doença presente e, seguidamente, deverão ficar o mais isolados possível. Sabemos que temos que fazer fluir os doentes no sistema de acordo com aquilo que é a sua necessidade de cuidados, mas sabemos também que temos que ser especialmente cuidadosos quando falamos de uma população que é a população mais frágil para a Covid-19, ou seja, a população mais idosa e provavelmente com mais morbilidades associadas. Estamos a aprender todos os dias, como diz sempre a Sra. Diretora-Geral de Saúde e como diz o Sr. Diretor da OMS, e essa aprendizagem é hoje muito clara no sentido de que são as pessoas acima de uma determinada idade as mais vulneráveis à doença, sendo que há outros grupos que também são grupos de risco. Mas, portanto, considerando o grupo dos mais velhos, considerando aquilo que se conhece do efeito que houve em Itália de casos de Covid-19, designadamente em lares, esta medida é uma medida protetora, uma medida que, naturalmente, tem consequências no trabalho, na forma como trabalhamos, como precisamos nos organizar, mas que é muito importante. Um outro aspecto que gostava de sublinhar prende-se com a realização de testes pelos profissionais de saúde e a consequência dessa realização de testes. Há também uma nova orientação da Direção-Geral de Saúde sobre isso. Queremos que os nossos profissionais estejam em segurança, estejam o mais tranquilos possível para o trabalho que precisam de fazer e, portanto, também a questão que é prioritária nas nossas preocupações, que é a questão dos equipamentos de proteção individual para quem está a trabalhar e dos profissionais de saúde como grupo prioritário para a realização de testes, de modo a permitir-lhes, se houver essas condições, o regresso ao trabalho após uma despistagem e após aquilo que seja recomendado pela autoridade de saúde. Por último, gostava de deixar um apelo também em linha com aquilo que foram ontem as declarações do Sr. Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde. Um apelo aos jovens, um apelo aos
mais jovens e às crianças. Neste momento estamos a enfrentar um fenómeno que exige responsabilidade da parte de todos, que exige um especial cuidado na forma como os pais lá em casa comunicam também este ambiente e esta circunstância, este contexto aos seus filhos, mas precisamos de perceber que ninguém está imune à doença, mesmo que em determinadas faixas etárias ela seja relativamente inócua. E como tal, todos temos que ter cuidado, não só aqueles que estão, de facto, nos grupos mais vulneráveis e que, voltamos a sublinhar, são os que se encontram acima de uma linha etária, mas também aqueles que têm condições de imunodepressão, imunocomprometimento em termos da sua capacidade de defesa do organismo, ou seja, as pessoas que têm doença oncológica anterior e que ainda esteja numa fase em que essa circunstância se verifique, as pessoas com doenças cardiovasculares, as pessoas com diabetes, um conjunto de patologias que são exemplificativamente enumeradas, mas que cada um conhece também daquilo que é a sua situação prévia e, portanto, aí tem que haver mais cuidados, mas também em todos os outros tem que haver cuidados, até porque podem ser um agente de transmissão do vírus. E é desta forma que temos estado a preparar-nos, foi desta forma que trabalhámos ao longo de mais uma semana e que continuaremos a trabalhar neste fim de semana para que, de facto, na segunda-feira, no início de uma nova semana de vida neste contexto, possamos ter mais respostas, melhores respostas, que defendam a saúde de todos. Muito obrigada. Muito bom dia. Eu vou complementar apenas algumas das questões que a Sra. Ministra abordou e dizer que claramente o combate, porque se trata de um combate a esta epidemia, só se faz com um conjunto de medidas. Nenhuma medida isolada é suficiente. Portanto, há 4 pilares fundamentais. Um é o reforço constante dos nossos serviços e da nossa capacidade de resposta. Portanto, todos os dias temos que reforçar essa capacidade, gastar recursos, reintroduzir recursos e, portanto, fazer esta gestão. O segundo pilar importantíssimo e cada vez mais importante é detectar precocemente casos positivos, é tratar de acordo com a sua condição clínica estes casos e, como já foi dito, cerca de 80% serão tratados em domicílio porque terão critérios clínicos para isso e depois encontrar os contactos destas pessoas para também agir em conformidade. Portanto, aqui a questão de detectar, testar, tratar os casos e encontrar os seus contactos para também os testar e, se forem positivos, entrarem como doentes. É muito importante. Depois, as medidas que estamos todos a tomar no momento de exceção de redução da transmissão, as medidas comunitárias, as medidas que, como sociedade, nós estamos a fazer. E, portanto, essas medidas, como sabem, têm 4 ou 5 pilares muito importantes. Continua a ser altamente recomendado a lavagem das mãos, continua a ser o mais eficaz, porque as mãos são, de facto, o veículo. Temos todos, que começar a pensar muito bem quantas vezes é que levamos as nossas mãos ao nariz e à boca e aos óculos. Quem usa óculos muitas vezes tem um tique e, portanto, temos que, em vez de fazer isto 23 vezes por hora, fazer menos vezes e nos intervalos lavar as mãos, que é uma boa ideia. Depois, limpar mais frequentemente as superfícies. Estas foram limpas antes e vão ser limpas depois. Tocar-nos o menos possível nos objetos uns dos outros. Aquilo que nós dizemos que é a etiqueta respiratória, portanto, jamais tossir, jamais falar diretamente para alguém, e o distanciamento social. E aqui este distanciamento social tem 2 vertentes diferentes, conforme no agregado familiar se encontram pessoas doentes e positivas, em que o confinamento tem que ser mesmo. Portanto, a pessoa que está doente deve ficar confinada num determinado espaço, num determinado quarto e conviver o mínimo possível, e quando faça, fazê-lo com uma máscara, por exemplo, é uma medida boa. E as pessoas todas que neste momento estão em isolamento social em sua casa também manterem alguma contenção no convívio. Portanto, é do conjunto destas medidas que nós podemos prevenir alguns casos de doença, aplanar a curva, que é o que nós queremos, e com isto salvar vidas. Nenhuma destas medidas isoladas é suficiente
para travar esta epidemia, sendo que ela está a acontecer e vai seguir o seu curso. Temos é que tentar minimizar o seu impacto na saúde e na vida das pessoas. Portanto, esta mensagem é de facto a que nós temos continuado a insistir e vai ser a estratégia do Ministério da Saúde e das autoridades de saúde, obviamente com toda a sociedade envolvida, porque grande parte das medidas passa pelo nosso comportamento no dia-a-dia e todos, mas todos nós, nos temos que treinar e reinventar para não fazer as mesmas rotinas que fazíamos há 2 ou 3 semanas atrás. E é uma forma de aprendizagem, mas assim terá que ser. RTP Patrícia Machado, boa tarde a ambos, todos que aqui estamos e às senhoras também. Uma pergunta, mais 260 casos, se não me falhar a aritmética, no total do país.